Aina koro shireida, aina koro shireida, Aina koro shireida. aina koro shireida, Aina koro. shireida, oh shireida. Aina koro shireida. Olá, Aina koro a bênção. shireida. Estamos aqui com mais um vídeo que é resultado, né, de conversas cotidianas sobre o orixá, sobre o candomblé. E eu já citei algumas coisas, já fiz até um vídeo especificamente sobre dinheiro e o candomblé. E tem várias citações em alguns vídeos sobre essa questão. E por quê que eu acabo citando e fiz um vídeo especificamente para isso? Porque a todo momento, quando entra num assunto zelador, zeladora de candomblé, tá? Cobrar pelos seus feitos, né? A pessoa, a clientes, a filhos de santo, etc. E de um lado vem uma enxurrada de ataques. Ataques às vezes bem, sabe, severos e demasiadamente exagerados, tá? Que a gente sabe que ou pessoas que estão muito magoadas com o candomblé, ou são pessoas que não conhecem a religião, tá? Então, assim, por que eu faço esses vídeos? Primeiro, que eu gosto de falar sobre candomblé, sobre orixá. Segundo, que eu creio ser mais uma pessoa, né? Eu já falei diversas vezes aqui sobre isso, ser mais uma pessoa a falar algumas coisas, claro, que são análises, são opiniões pessoais, né? E que eu não estou 100% certo, e opinião é uma coisa que a gente pode até mudar, né? A gente não, nada é tão rígido, né? A gente pode mudar de opinião, já mudei de opinião algumas vezes e vou mudar com certeza mais vezes. Mas aí eu faço esses vídeos e creio que o retorno que eu tenho, o feedback que eu tenho das pessoas é que de alguma forma, ou para uma ou outra pessoa, eu acabo esclarecendo alguma coisa ou jogando um questionamento. Então agora eu quero jogar um questionamento sobre essa questão do dinheiro no candomblé. Mais uma vez, não é advogar em causa própria, não é nada disso. A questão é uma de entendimento. Eu assisti um vídeo uma vez de uma pessoa e que essa pessoa citava, no caso da Umbanda, eu não vou entrar nesses méritos porque eu não conheço a religião. O que eu conheço de Umbanda é muito pouco, então eu não posso falar muito. O que acontece? Ela dizia no vídeo que pai de santo que cobra, a pessoa tem que fugir dele, corre dele porque não presta. Na visão dela, da religião dela, que é a Umbanda, né? Mas aí a pessoa acaba tendo isso como uma para todos eles, né? Coloca todo mundo no mesmo balaio e aí vai embora. Vamos separar os exageros, as coisas erradas, aquilo que são absurdos, etc. Exagero que pessoalmente cabe a cada um, né? De eu achar que está sendo cobrado um valor demasiadamente caro, exagerado. Mas aí é uma avaliação minha, né? E às vezes, olha que às vezes a pessoa não cobra e não a pessoa às vezes não quer. Ah, nunca vi isso. Bom, quanto que é o seu jogo? Não, meu jogo não é nada. Você vem e coloca o que você quiser. O que você sentir. Faz isso e você vai ver que às vezes muita gente, eu faço isso, né? E muita gente às vezes acha que o jogo não vale nada. E que eu não sei, eu não tenho axé, não sei candomblé, porque não estipula um valor para o jogo e o jogo tem que ser cobrado. Entendeu? Mas é uma conversa muito longa. Então, é uma questão cultural, que aqui a gente tem uma dificuldade para lidar com dinheiro e uma dificuldade para entender essa questão, separar essa questão caridade, fazer o bem, dar, se doar, que talvez seja uma herança cristã ou talvez das religiões espírita, de Umbanda e tal, fé, esperança, luz e caridade. Talvez. Ou também, de repente, as pessoas não querem pagar mesmo, né? Algumas, muitas.
E aí trata esse tema, pai de santo vagabundo tem que trabalhar, mãe de santo vagabundo tem que trabalhar, tem que procurar um serviço. É sempre a mesma conversa. É sempre a mesma conversa. E faz, e cobrou não sei quanto. Tá. A nossa cultura, a nossa herança de candomblé como povo, né? Porque aí extrapola só a questão da religião dos orixás, a questão cultural. A nossa herança com essa questão de cultura africana, independente lá da região, ela é muito influenciada, porque nós herdamos tudo, né? Muita coisa, pelo menos. Há uma grande mistura no Brasil? É um grande mix, né? De várias culturas. Daí a nossa riqueza. Mas essa questão, especificamente do candomblé, dos antigos e tal, sempre lidou com dinheiro. Sempre. Sempre houve o dinheiro. Às vezes era muito difícil, tinha-se muita dificuldade, porque o país era outro. A vida era muito difícil, ainda é, né? Para os entornos do terreiro, de terreiros. Mas sempre houve. Quando não se pagava com dinheiro, se pagava com trabalho, se ia trabalhar na rua, botar tabuleiro, vender as coisas, fazer trabalhos para se pagar a sua obrigação. Eu vou colocar no decorrer do vídeo algumas imagens que não foram feitas por mim. Eu estou pegando realmente trechos das imagens apenas para ilustrar, porque às vezes é melhor mostrar do que falar, né? Pô, quem sou eu para ficar falando? Eu não sou conhecido, não sou nada, né? Não sou uma pessoa, uma pessoa icônica do candomblé, eu não sou nada. Então eu falar, entendeu? Tanto faz. Então, às vezes eu preciso mostrar, né? E aí eu prefiro ter um pouco de trabalho, vou baixar umas imagens, vou colocando ao decorrer do vídeo, para ilustrar que essa questão do dinheiro, de doar dinheiro, de dar dinheiro, é uma questão não somente africana, claro, não estou dizendo isso, mas é uma questão africana, né? Que acontece lá nos festivais e tal, e também na liturgia, tanto nas apresentações dos festivais de orixá, quanto na questão litúrgica. Então eu consegui pegar alguns trechos de vídeos, não consegui pegar muita coisa porque eu não fiquei procurando muito, mas tem. Então, essa coisa de doar presentes, doar bichos, doar trabalho, doar o nosso suor, o dinheiro é o nosso fruto. Se nós fôssemos uma árvore, o dinheiro também seria fruto, seria um dos nossos frutos. Por quê? Porque é fruto daquilo que a gente conseguiu. E nós temos que ter uma relação. Tem pessoas que vêm dar o dinheiro, às vezes, para o pai de santo, para a mãe de santo, que é melhor nem dar. Porque, sabe, ali, uma pena, escondido, como se fosse uma coisa feia, né? E aí deixa, às vezes, muita gente com medo de cobrar. Não, eu tô sendo mercenário, eu tô vendendo a fé. Esse discurso de vender fé, isso é um absurdo dentro da cultura do candomblé, da cultura africana. Né? A Umbanda parece que tem muito essa coisa da caridade, eu não sei. Parece que sim, que não se cobra, tal, parece. Eu não sei. Né? Até onde, o pouquinho que eu sei. Mas isso não acontece no candomblé. Existem exageros. Aí é uma questão pessoal. Eu posso não achar, outra pessoa pode achar, outra pessoa pode achar um grande exagero. Depende, né? Então, esse lado de lidar, eu posso levar um bode. Eu aprendi e não faço. Eu nunca cheguei na casa de santo, eu posso até às vezes ficar um tempo sem ir, devido à minha vida, devido à condição de vida que às vezes a gente tem. Mas toda vez que eu vou à casa de santo, um dinheiro, né? E coisas materiais. Grãos, porque eu sei que a casa precisa. Alimentos, porque eu sei que a casa precisa.
objetos, porque eu sei que a casa precisa, e um pouco de dinheiro dentro das minhas posses naquele momento, porque a casa precisa e merece. E eu quero dar, porque eu dou o meu fruto, eu me dou. Ele há a doação da casa para cá, eu dou a minha contribuição para a minha sociedade, para o meu EBE. Né? Ah, mas o pai de santo tem que trabalhar. Eu tinha até esse pensamento há anos atrás. Depois eu mudei radicalmente. Não que o pai de santo não possa trabalhar. Eu já falei isso, não vou ficar citando aqui de novo, para não enrolar muito o vídeo. Entendeu? Mas, né, a questão de tempo, doação do tempo, entendeu? De um zelador, de uma casa, dependendo do axé, ela tem que ser integral, 100%, porque senão não consegue, né? A depender da atividade que a pessoa faz. Tem gente que consegue conciliar, tem pessoas que não, entendeu? Então, o que eu penso? Que a gente precisa parar e analisar a questão da cultura. Então, na cultura africana, na cultura Nagô, Yorubá, né? O pagamento, a oferta de uma apresentação, né? Numa apresentação em algum evento, em algum festival, dar dinheiro, jogar o dinheiro na pessoa, jogar o dinheiro para a pessoa, botar o dinheiro na pessoa, no corpo da pessoa, né? Isso é uma coisa natural e boa. E boa. Não se tem um tabu com isso. A mesma coisa acontece quando na religião. Aqui mesmo no Brasil, às vezes a gente está tomando uma obrigação, está dando boria, a gente coloca dinheiro ali, em alguns momentos, pagando aquilo. Isso é muito bom para a gente mesmo. Ah, mas isso é papo furado para nego dar dinheiro. Aí as pessoas pensam o que quiserem, mas o discurso é esse. O doar o dinheiro, fazer o pagamento, dar o dinheiro, ou a outra coisa qualquer, ou até mesmo o trabalho, né? Isso retorna para a gente, mas doação, com amor, né? Pode dar o dinheiro para, pelo amor de Deus, tem que pagar isso. Olha, às vezes melhor nem aceitar, né? Claro que não são todos, tem gente que faz com muito gosto, tem gente que faz muita coisa por muito axé, às vezes o pai santo nem merece. Existem tudo isso, né? A gente sabe. Mas tem gente que faz muita coisa por axé. Às vezes tem pai santo que merece, mãe santo que merece, não é feito, né? Mas e outra, dá sem querer receber nada. Eu estou dando de mim, eu estou dando meu fruto, eu estou dando, né? Sem peso, sabe? Essa coisa da caridade, eu vou voltar a comentar nesse vídeo. Não é de candomblé, não existe caridade no candomblé, não há obrigatoriedade do zelador fazer caridade, jogar de graça, fazer as coisas de graça, não existe, isso não existe, nem aqui, nem em lugar nenhum. Porém, existe a caridade dentro do candomblé. Quanta gente faz santo e não paga? Quanta gente toma ebó e não paga? Quanta gente toma buri e não paga? Quanta gente bate na porta de uma casa ou procura uma pessoa do santo, né, para fazer alguma coisa, para jogar, e ela não tem dinheiro nenhum e a pessoa atende, porque é determinação do orixá. Então existe a caridade no candomblé, mas o candomblé não é caridade. Então, por favor, pelo menos analisem isso, que é uma questão cultural. Não importa se o pai santo trabalha ou não trabalha, ou se ele vive da magia, do candomblé, dos seus clientes, isso não é errado. A nossa cultura é diferente do candomblé, né? Problema, às vezes, de saúde, que geralmente as pessoas acabam não cobrando, porque sempre é emergencial.
E muita gente acaba pagando também, pagando a casa, pagando, porque está tudo tão caro, sempre foi tudo tão caro, né? Teve os momentos melhores, momentos piores, mas sempre foi tudo tão caro. Até a situação de vida melhorou muito. Então é isso que a gente, eu acho que não só eu, é um sentimento de muita gente de Candomblé, né? Que a gente fica muito mal quando as pessoas fazem isso. É preciso separar o joio do trigo. Não pode jogar todo mundo no mesmo saco, jogar tudo fora. Está jogando trigo fora, jogando coisa boa fora. Eu volto e insisto. Candomblé pode estar, tem um problema que for complicado, tem muitas complicações, mas tem muita gente boa no Candomblé. Tem muita gente capaz no Candomblé. Tem muita gente que está estudando o Candomblé, independente da idade, tá? Porque tem gente que tem um pouco mais de idade, mas foi resgatar. Olha o que o pessoal de Angola vem fazendo. Maravilhoso. Um resgate da nação Angola que só veio a brilhantar, só veio crescer, só veio deixar... Porque a riqueza da diferença é a diferença. A riqueza da diferença é a gente saber que existem os diferentes. E que esses diferentes, eles são preservados. Então, tem muita gente capaz, tem muita gente bem intencionada. E o dinheiro, ele não pode ser um fator da pessoa falar, só quer dinheiro, só não quer não sei o quê. Os exageros eu sempre sou contra, os absurdos, os sacrifícios exagerados. Eu sempre sou contra, não vou ficar citando aqui, né? E eu posso falar que eu sou contra, que eu já deixei, às vezes, de fazer muita coisa, da obrigação, fazer santo da pessoa não querer fazer empréstimo, eu não posso bancar tudo. A pessoa queria fazer empréstimo, eu falei, não faça. E aí foi fazer santo em outro lugar, e tudo bem, a vida seguiu, não sei nem o que aconteceu. E às vezes foi bom, né? E às vezes também a pessoa acaba querendo fazer um sacrifício por orixá dela. Então é isso que eu queria deixar nesse vídeo. De tantas vezes que a gente vai comentários assim, sabe, pesados de muita gente. Eu não acredito em pai santo que cobra, pai santo vagabundo, tem que trabalhar, orixá é caridade. Onde isso? O orixá deu de graça, porque é dom. As pessoas misturam tudo. Existe o dom, existe o que nós recebemos, mas nunca foi e nunca será. Né? E cuidado, às vezes, com às vezes, com coisas que eu não paga nada, mas também não tem nada. Né? Às vezes é por aí. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Espero que vocês, quem pensa o contrário, faz uma reflexão, se abre. Peraí, vamos pensar. Né? Deixa eu correr atrás de informação. Não é para acreditar em mim, não. Né? Acho que nem deve acreditar em mim. Vá atrás da informação. Bom, o cara falou uma coisa ali, vou ver o que é isso. Né? Deixa eu pensar, vou analisar isso, maturar isso com o tempo, entendeu? E você pode chegar à conclusão de que não, que a minha opinião não condiz com a sua filosofia de vida e a sua religião não é o Candomblé, sua religião é outra, entendeu? Mas é a reflexão, tá bom? Então, até breve, a benção.